Então vamos lá, capítulo 1. O caminho abandonado. Qual foi o caminho abandonado? O liberalismo. Né? Lá no século XIX, houve todo um processo de implantação do liberalismo. Século XVIII, século XIX, foi o auge do liberalismo. Até por volta de 1870, quando começou a conversa de comunismo. Né? Tinha o Marx, mas eu acho que o principal mesmo foi a Alemanha. Porque em 1870, o Bismarck, o Marechal de Ferro, né, lá da Alemanha, falou assim: nós, aqui na Alemanha, temos um sistema muito melhor que os franceses e os ingleses. Os franceses e os ingleses falavam de liberalismo, de verdade. Ele falava de planejamento central, que é coisa boa, né? Coisa de alemão, nós somos muito fortes. Falava de socialismo. Nasceu lá. Então, houve uma lenta mudança, o abandono dessas ideias humanistas, essas ideias de liberdade, e foram para o lado do planejamento central. Então, a Revolução Industrial, houve uma melhoria acentuada nas condições materiais, sem controles restritivos, mas a Revolução Industrial, ou seja, o liberalismo, foi vítima do próprio sucesso, porque as pessoas viram que elas foram ficando ricas e queriam mais, e queriam mais, e queriam mais. Eu acho que até natural no ser humano, ele está querendo sempre evoluir. E apareceram os caras que falaram: não, a gente consegue fazer isso sim, melhorar, acelerar muito a criação de riquezas no mundo, para que todo mundo viva no paraíso. Essa é a mensagem do socialismo. Por isso que eles conseguiram o que conseguiram no século passado. Né? O liberalismo seria a comparação com o jardineiro do jardim. Ele vai lá, né, e procura dar as condições necessárias para que as plantas cresçam, né? Para que as plantas floresçam. Você aduba, você rega. Já esse pessoal, planejador, eles acham que eles podem ir lá interferir na planta, né? Eles vão modificar a planta, vão corrigir o mundo. É isso. Essa é a diferença entre você ter uma ideia de liberdade e uma ideia de controle. Tá? Então houve esse conflito por volta do começo do século passado. Né? Havia o liberalismo aqui na França, no Reino Unido, nessa região aqui da Espanha, né? Indo para lá. E havia existem alguns filósofos que garantem, ou na verdade eles estruturaram essas ideias liberais. Um deles é o Kant. Não vamos entrar no detalhe, eu acho que seria muito importante, se vocês tivessem tempo, ler um pouquinho lá da obra de Kant, ou veja hoje em dia no YouTube, você põe lá Kant, ele tem lá uma aulinha de 15 minutos, você vai ver o que o Kant falava. Mesma coisa o totalitarismo vindo de lá para cá, né, da Alemanha. O totalitarismo, cujo filósofo básico é o Hegel. O pessoal gosta de falar, né? Os marxistas aqui no Brasil, eles falam: nós somos marxistas hegelianos. Bom, eu acho também. Pega lá no YouTube uma aulinha de 15 minutos de Hegel. Vocês vão ver o conflito entre essas duas linhas de pensamento acontecendo aqui na Europa. Nós vimos, né, 2 guerras mundiais, aquela zona que aconteceu lá, né? Então, o pensamento alemão, né, levou à Segunda Guerra Mundial, a Primeira, a Segunda, etc. A eterna doença do Ocidente é a revolta do indivíduo contra a espécie, Augusto Comte. Ou seja, esse cara também tinha algumas ideias, né, dessa praticidade. Não é ruim, não é bom, não é ruim, né? A parte prática. Eu sou engenheiro eletricista, eu fui formado nessa ideia, né, de que o importante é a ciência. Com certeza é, mas você tem que ter uma noção do que você está falando. Né? Essas novas abordagens de planejamento, organização, controle, né, vão
para o autoritarismo, vão para o totalitarismo, o controle total da sociedade. Nós estamos vendo aqui no Brasil